paz do Senhor, querido professor, querido aluno, a você que já é inscrito no nosso canal, Deus te abençoe. E a você que não é inscrito, eu te convido aí a estar se inscrevendo aí no nosso canal Espaço EBD e já deixando aquele like também para nos ajudar, né, no crescimento do canal. Hoje nós estaremos trazendo mais uma edição das revistas da Escola Bíblica Dominical, das escolas da CPAD, com uma edição especial, né, de jovens e adultos, como já está sendo tratado aí. Nós já estamos aí entrando aí hoje na quarta lição, com o tema da nossa lição de hoje, a construção do templo enfrentou oposições, né? E essa revista aí, ela vem aí com o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. E que dias que nós estamos enfrentando, né, hoje no nosso dia a dia, tempos difíceis, né? E hoje nós estaremos tratando então desta lição, que ela é do dia de 26 de julho de 2020. Como eu acabei de falar, vem com o tema Construção do Templo enfrentou oposição. O nosso texto áureo vai estar lá em Neemias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A nossa verdade prática: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno, né? Falando de resistência aí, eu deixo aí uma leitura bem conhecida da nossa palavra, né? Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, né? Que diz assim: Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa resistência que nós vemos aqui nessa leitura da nossa verdade prática, é essa resistência que nós estamos enfrentando do nosso dia a dia. Nós devemos ter essa resistência, né? As provas vêm, as lutas vêm, mas também com elas vêm as vitórias. Então é essa resistência que nós temos que ter se nós verdadeiramente confiamos em Deus. Glórias a Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela vai estar no livro de Esdras, capítulo 4, versículo 7, do 9 ao 11, e depois do 11 ao 13, né? E depois do 15 ao 16, e do 21 ao 24. O nosso objetivo geral dessa lição: mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. Glórias a Deus por isso, né? Aí lembrando novamente aí Tiago, capítulo 4, versículo 7. Nós temos que resistir ao diabo, resistir às tentações do maligno. Glórias a Deus. Na nossa parte introdutória da nossa lição, nós vamos ver aqui que o altar havia sido restaurado. Restaurando a festa dos tabernáculos celebrada, e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito. A vida espiritual dos judeus que havia retornado ao cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Na nossa lição anterior, nós vimos aqui a reedificação do altar, a reconstrução do altar, né? Mas para o altar, haver sacrifício em cima do altar, agora eles estão reconstruindo o templo, ao qual o rei Ciro, né, libertou o povo, né, judeu, para que eles subissem até Jerusalém e reedificassem o templo.
A você que aí não acompanhou as nossas lições, as anteriores, nós estamos aí formando uma playlist, né, com todas as lições aí, para quem quiser aí estar assistindo, já para poder estar se inteirando nas lições aí. Eu já deixo aquele convite para você, tá? Para você estar acompanhando aí as nossas lições, as nossas videoaulas. Eu sei que ela tem um pouco se estendido, mas é como eu sempre digo, que aqui é uma aula comentada, né? Para que as pessoas venham ter um pouquinho mais de entendimento e para que nós venhamos aprender juntamente com os irmãos aí também, os irmãos que já comentam, já deixou aquele like, né? Nos chamam no WhatsApp aí, eu vou deixar o meu número aí também, né? Vai estar aí embaixo na tela aí o número do meu WhatsApp, né? E a gente vai conversando, vai trocando informações, que é uma aula comentada, tá? Eu sou o professor Daniel Santos e a gente está aprendendo junto para a honra e a glória do nosso Senhor. Então, essa é a questão aqui. Eles ofereciam já os sacrifícios contínuos a Deus, né? E agora nós estamos vendo eles reedificando o templo. A nossa lição ela vai ter os seus tópicos e seus subtópicos. Hoje nós estaremos tratando com 4 tópicos, né, seguido dos seus subtópicos e os seus exemplos. Amém? Vamos entrar aqui no primeiro subtópico, que a síntese desse tópico aqui diz assim: os alicerces do templo são erguidos e o povo celebra o lançamento com uma reunião solene, quer dizer, uma reunião ampla, né, festiva, com bastante festividade, com bastante sacrifícios, com bastante festa, né, porque eles estavam reedificando a casa do Senhor. Glórias a Deus. Vamos lá. Depois dos materiais de construção do templo chegarem, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado ao cativeiro lançaram os alicerces do templo. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. Glórias a Deus. É assim que nós devemos estar diariamente, né, engajados aí na obra do Senhor, né, com alegria, né, muita animação para o trabalho, para a obra do Senhor, né? E a gente deve estar assim continuamente, todos os dias, mesmo como diz a nossa revista, os princípios divinos em tempos de crise. Nós devemos estar com alegria mesmo nesses períodos de crise ao qual nós venhamos enfrentando diariamente, né? Ao qual nós estamos enfrentando aí no nosso dia a dia, devido a muitas situações que estão ocorrendo diariamente. O primeiro subtópico aqui diz assim: o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solene. Todos os que assistiam o lançamento dos alicerces expressam os seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe, quer dizer, de muito longe, de tão grande que era a festa. E aí esse exemplo aí vai estar lá em Esdras, capítulo 3, do versículo 12 ao 13, onde relata essa leitura que nós fizemos agora. Então a festa era muito grande, né? O povo judeu, o povo de Deus ali faziam festas para a alegria deles, né, sobre a reedificação do altar de Deus. Segundo subtópico, a reedificação do templo. A reedificação do templo foi um resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Convém lembrar que o despertamento pentecostal chegou ao Brasil em 1911 e trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. A Igreja de Deus é um mistério que não pode ser compreendido pelo homem natural. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, está essa referência aí. É muito interessante a gente dar sempre
sempre atenção para essas referências. Nós acompanharmos essas leituras das referências aí, né? Para a gente poder estar sempre por dentro, né? Dessas leituras e poder apresentar também para os nossos alunos aí alguns pontos de visões diferentes, né? Na nossa lição. Primeiro exemplo aqui que ele deixa para nós. O Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja. E ele faz conforme a palavra de Deus, que está lá em Mateus. Olha, eu vou deixar uma referência muito boa aqui, Mateus 28, 18 ao 20, né? Que vai dizer assim para nós aqui, no livro de Mateus. Mateus aqui, do 18, do 28, capítulo 28, versículo 18 ao 20, que diz assim: E chegando-se Jesus falou-lhe dizendo: E é dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todos os filhos e do Espírito Santo, e ensinando-os guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que Jesus falou isso? Né? Ele estava mostrando aí o mistério da igreja de Deus, como é para ser a igreja de Deus. Como é que Deus quer que nós sejamos igreja dele. Né? Então essa parte aqui que eu já deixei para vocês aqui como referência, Mateus capítulo 28, né? Do versículo 18 ao 20, essa é uma igreja que Deus deixou para nós sermos igreja dele dessa forma. É muito interessante essa referência. Se você parar para estudar e para poder estar passando ela para a sala de aula, ensinando uns aos outros como deve ser, como devemos ser mediante a vontade de Deus. O segundo exemplo aqui que ele deixa para nós, o Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Vejamos também Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Muito interessante, quando Moisés está lá no monte, né, se depara com a sarça. E Deus manda Moisés tirar a sandália dos pés, porque o lugar onde ele estava era santo. Isso é reverência às coisas de Deus. Isso significa reverência aonde está a presença de Deus. Muito interessante essa referência aqui de Êxodo. Nós devemos atentarmos para a nossa reverência a Deus. Não deve ser de qualquer forma. Nós não devemos se apresentar a Deus de qualquer jeito. Amém? E o último exemplo aqui, o Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ela é um instrumento da ação de Deus aqui na terra. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra de evangelização do mundo. Marcos 16,15, que diz assim: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós devemos estarmos atentos a esse ministério que Deus tem colocado nas nossas mãos, a esse ministério que Deus tem colocado nos nossos corações, que é esse verdadeiro ministério ao qual Jesus quer para nós, que Deus quer para nós, do nosso dia a dia, que é Marcos 16,15, o verdadeiro ide de Deus. Amém? Vamos para nosso segundo subtópico. Os samaritanos estavam entre os moradores da terra e se opõem à construção do templo. Quem são os samaritanos nessa leitura? Quem são essas pessoas? Para que essas pessoas estavam lá? Olha, querido, você já parou para pensar no seu ministério, na sua vida pessoal, no seu dia a dia? Existem muitos samaritanos. Existem muitos samaritanos que nos cercam diariamente. Mas quem são esses samaritanos? São aquelas pessoas que vivem da desgraça dos outros.
se alegram com a derrota dos outros. São pessoas que se alimentam do fracasso das outras pessoas. Esses são os samaritanos que aqui está falando na nossa lição de hoje. São as pessoas que vivem, que se alimentam da derrota do próximo. E assim é no nosso dia a dia. Assim é no nosso dia a dia de hoje. Muitas pessoas se alegram por você não evoluir. Muitas pessoas se alegram talvez por você não conquistar. E esses daqui são os samaritanos, que eles se opuseram contra, né, a reconstrução do templo. Só que como eles estavam ali envolvidos no meio dos judeus, eles não poderiam se manifestar assim diretamente. Então eles se manifestam indiretamente, né? A gente vai ver mais para frente que na lição que eles escrevem cartas e mandam, né, para os reis para pararem a construção. Por isso que o nosso tema aqui ele é bem específico. O templo enfrentou oposição. Essa é a oposição que eles começaram já a enfrentar dos samaritanos, né? Os samaritanos começaram aqui já a deturbar a paz entre eles ali. Começou a inseminar intrigas, dúvidas. Vamos para a lição. Segundo subtópico. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Primeiro subtópico. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Mais abaixo um pouquinho, nós vamos entender quem eram os samaritanos. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca dos deuses de Israel. Assim os samaritanos continuavam servindo aos seus deuses com D minúsculo, mas também temiam o Senhor. Não tem como a gente navegar com o pé em duas canoas. Não tem como a gente se equilibrar. Não tem como nós tomarmos um rumo com pensamentos divididos. E assim eram esses samaritanos. Eles estavam aqui vivendo a glória de Deus e também adorando aos outros deuses, os deuses estranhos. Lembrando que esses deuses são os deuses de D minúsculo. Sempre é bom lembrar disso, porque tem muitas pessoas que escrevem esses deuses com D maiúsculo. E o único Deus que se escreve com Deus maiúsculo é o Deus vivo, o Deus de Israel, ao Deus ao qual eu e você servimos. Deixe isso bem claro para a sua sala, né? Para os jovens. É muito bom lembrar disso, que isso é o único Deus que se escreve com letra maiúscula é o nosso Deus, o Deus de Israel. E esses samaritanos faziam isso, né? Eles adoravam aos deuses dele e também temiam a Deus, não serviam a Deus, temiam a Deus. E assim, né? Assim hoje nós encontramos muitos crentes assim, né? Nos dias de hoje nós encontramos crentes assim, crentes com os pés em duas canoas. Segundo subtópico, os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou aos enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. É bom você estar dando uma lida lá em Esdras, capítulo 4, no versículo 12 ao 13, vai dizer aí a respeito, né, dessas mentiras. O rei, se recebeu aquela carta, não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Lá em Esdras, capítulo 4, versículo 21. Infelizmente, temos muitas pessoas assim dentro da nossa própria igreja. Não aceita que o ministério cresça e acaba até interferindo, né, procurando as lideranças, procurando os pastores, os anjos da igreja, né, e levando mentiras, né, e levando contendas. São os samaritanos, eles se alimentam da desgraça dos outros,
né? Nós vamos ver isso aí até dentro das nossas próprias igrejas. Quem é esse que não pode ver isso dentro da igreja? Existe, viu? Existe. A igreja também não é só mar de rosas. Vamos falar francamente. Tem crente que vive torcendo para que o seu irmão caia. Cuidado com os samaritanos. Bem? Só que uma coisa bem interessante, né, que devemos lembrar, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Deus não nos deu um espírito covarde. Deus não nos deu um espírito de medrosos. Deus nos deu um espírito de ousadia. Um espírito para nós irmos mais além. Um espírito para nós avançarmos mediante a vontade do nosso Deus. Terceiro tópico. Como explica a falta da resistência dos judeus? Primeiro subtópico. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinava o decreto da construção do templo. Gente, olha só que interessante. Eles tinham a autorização do rei Ciro. Eles tinham a principal autorização, que era de Deus, que já tinha libertado eles do cativeiro. Eles já tinham tido a aprovação do Senhor. E agora tinha a aprovação do rei Ciro. Eles não precisavam temer ninguém. Eles não precisavam estar temerosos por nada. Não precisava ter baixado a cabeça por esse motivo. Eles deveriam procurar o rei e falar: olha, já está liberado para nós poder trabalharmos. O Deus de Israel está conosco. Nós estamos aqui mediante a ordens reais, né? Mediante a autorização do rei Ciro. Mas eles começam a perder, né? A perder a fé. Vamos ver o que acontece. Segundo subtópico, os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. Nós vamos ver aí desde lá do tempo de Moisés, né, quando Deus tira o seu povo da mão de Faraó, os livra, faz atravessar, né, o deserto ali. De dia era uma nuvem, e à noite uma coluna de fogo. Quantos livramentos Deus deu para esse povo? Quantos livramentos Deus já deu para nós? Também nos nossos dias atuais. Eu sempre gosto de fazer essa aula comparando para os dias daquele povo, dos nossos irmãos, e para os dias atuais, porque também Deus nos livra diariamente, todos os dias temos um livramento. Temos um livramento diariamente, nós temos que ter consciência disso. Alguns exemplos aqui, vamos citar aqui o exemplo o A. Nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercado por um rei da Síria, que ameaçava fazer com Judá o que já havia feito com o reino de Israel, levá-los em cativeiro. Na hora do perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido por um anjo. E feriu o arraial dos assírios, destruindo 185.000 soldados. Olha que livramento. Um anjo destruiu todos aqueles homens.
Essa história está lá em 2 Reis, capítulo 19, né, versículo 30, e 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 21 e 22. Nós vamos ver essa história aí, relatando, né, sobre essa história, sobre esse livramento, né, que a Bíblia cita. Nos dias do rei Josafá, ameaçado pelos amonitas e pelos moabitas, e os habitantes de Judá foram convocados pelo rei que pedissem socorro ao Senhor. Interessante aqui essa história que o rei Josafá, ele se põe no meio do templo, no meio do pátio, né, e começa a orar, e ele põe todo o povo em jejum, até os animais jejuaram. É interessante os livramentos que Deus fez para aquele povo, para nosso povo, para nossos irmãos, para nós, né? Deus guerreou com eles e sem terem que lutar, o inimigo foi desbaratado, destruiu todos. Ninguém pode se levantar contra um filho de Deus. A própria Bíblia diz assim que ai daquele que toca na menina dos olhos de Deus. É muito interessante, nós temos que citarmos isso, porque hoje nós vemos irmãos nossos que estão aí se esmurecendo, estão desistindo da caminhada. Muitos exemplos de ajuda de Deus no passado deveriam ter sido inspirado os líderes do povo à resistência que esta maldade e os inimigos dos judeus. Quantas vezes Deus ajudou aquele povo, ajudou, né, a igreja a se levantar, mas eles se esmureceram, né, desistiram da caminhada. Terceiro subtópico. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Zorobabel, chefe político, o povo judeu até então tinha confiado em suas próprias forças. Quando suas próprias forças se esgotavam, não teve mais condições de resistir. Sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Olha, Zorobabel, ele tinha sido escolhido, né, para estar ali com o povo. Desculpa aqui que escapou escapou aqui do nosso suporte, mas já tá tudo tranquilo aqui. Vamos lá. A gente não pode parar, né? Zorobabel, ele foi ali uma pessoa muito importante, né, no retorno dos judeus do exílio ali. Ele foi um líder responsável, né, pela edificação dos alicerces ali do templo. Ele foi um homem escolhido, né, para estar ali com aquele povo, ajudando eles, né, a reedificar aquele templo, né, os alicerces ali do templo. Muito interessante isso. O B. Josué, o sumo sacerdote, líder religioso do povo, estava com as vestes manchadas. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual diante do problema causado pelos inimigos. Ele tinha fé para buscar da ajuda de Deus, o Todo-Poderoso, uma vez que o ministério da fé é guardado em uma pura consciência, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Essas duas pessoas aqui, por isso que o povo perdeu a fé. Eram líderes ali que estavam representando, né, a pessoa de Deus ali no caso, as pessoas que tinham sido escolhidas, né, para estar na frente, lideranças. E quantas pessoas das nossas lideranças mesmo, né, nós vemos aí fracassando, caindo, né, e
a gente acaba esmurecendo, mas Deus não manda a gente ficar olhando para os homens. Salmo 121 é uma regra bem clara. Manda a gente estar olhando para o céu. Elevo meus olhos para o monte, é de lá que vem o socorro. O nosso socorro não vem dos homens. A nossa ajuda não vem dos homens. A nossa ajuda vem de Deus, né? E nós vamos agora estar entrando aí no nosso quarto e último tópico. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Nessa questão aqui nós vamos ver agora os samaritanos aí, né? Os judeus abandonando, né, a construção da obra do Senhor. Né? A oposição dos inimigos fez com que os judeus abandonassem a reconstrução do templo. Primeiro subtópico: a tristeza dos judeus. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar que o Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora, aonde estava esse Deus? Onde está o Deus de Israel? Onde estava esse Deus aí que estava do lado do povo judeu, né? Do lado do povo de Israel, para estar aí reconstruindo, já que estava tendo muitas oposições, estavam tendo muitos acontecimentos ali no meio deles. Onde estava esse Deus? Né? E a gente vai ver aqui no Salmo 115, né, versículo 2 e 3, que diz assim o salmista pergunta: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? E ele responde: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Nós não podemos questionar a Deus. Talvez nós passamos por algumas situações que nós queremos indagar com Deus, questionar a Deus, perguntar o porquê das coisas que estão acontecendo. Né? Mas isso não cabe a nós. Deus está lá no céu ainda, olhando para nós. Está lá acompanhando todos os acontecimentos do mundo, todos os acontecimentos ao nosso redor. E assim estava também acompanhando esse povo judeu, vendo ali a fé deles, vendo ali a insistência deles nessa reconstrução. Qual era o nível de fé que eles tinham, qual era o nível de obediência que eles tinham a Deus, mediante a reconstrução do templo. Segundo subtópico: a alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente, e certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e a competente ação. Porém, o gozo dos ímpios é de pouca duração. Para você aí, meu irmão, minha irmã que está assistindo o nosso vídeo, né, eu deixo aí Salmos capítulo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Pode estar passando aí por uma situação bem difícil, mas lembra que a noite é só uma, porque os dias de alegria podem ser contínuos. Amém? Confia em Deus. O primeiro exemplo aqui: o gozo dos filisteus ao terem prendido Sansão terminou em tragédia. Juízes capítulo 16, do versículo 25 ao 31. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram. Mateus 28, 11 ao 15. É muito pouco alegria. O inimigo pode estar rindo hoje da sua cara, mas confia em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Confia no Senhor, né? Vai dar tudo certo. E o terceiro e último subtópico, que diz assim:
o desânimo dos judeus. Os judeus deviam ter voltado do cativeiro para a reconstrução do templo. Sentiram-se humilhados e tristes, mas passando algum tempo, acomodaram-se com essa situação e não lutaram pela continuação do templo, da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. Quantas vezes nós nos sentimos desanimados, né, no nosso dia a dia aí, quando nós fracassamos em algo, nós erramos, porque nós somos de carne e osso, nós somos errantes. Quantas das vezes nós deixamos errar, né? E assim foi esse povo. Eles se acomodaram com o erro, se acomodaram com o fracasso, não foram atrás, não buscaram, né, melhorias, não buscaram aí avançar, não buscaram ir além desse acontecimento aí. O primeiro exemplo aqui que diz assim que o desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Querido, eu queria deixar para você aqui, a respeito dessa lição, para que nós não venhamos desanimar em tempos tão difíceis que nós enfrentamos hoje, em situações tão difíceis que nós estamos passando por hoje. Não desanime, continue, pois o nosso general, ele conta com você. Amém? Se você gostou da nossa videoaula aí, mesmo com os acontecidos que teve no meio da aula, eu peço perdão por isso, né? Mas se você gostou dessa videoaula, já convido você para estar deixando aí aquele like no nosso vídeo. Deus abençoe, né? Nos ajude aí compartilhando nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Nós temos o Instagram aí também, né? Já vai lá, nos siga no Instagram, já deixando já também o seu comentário no nosso vídeo aí, né? Nos ajudando, né? De uma forma que você puder. E já te convidando para você estar junto comigo na nossa próxima videoaula, que vem com o tema Zorobabel recomeça a construção do templo. Glórias a Deus, né? Não se esqueça daí de se inscrever no nosso canal, já deixar aquele like. Amém? Deus abençoe você, a sua casa, toda a sua família. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Deus abençoe.